Oi, sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ciola. E esse é o Pós-Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá! Antes desse episódio começar, nós temos uma novidade para contar. Agora, 3 editoras maravilhosas são parceiras do Pós-Fácil: a Companhia das Letras, a Boitempo e a Relicário. Com essas parcerias importantes, nós temos acesso a livros que nos ajudam a ter repertório para fazer esse podcast com ainda mais qualidade. E com os apoios que recebemos mensalmente de quem nos ouve, podemos fazer investimentos técnicos, como na edição dos episódios dessa temporada. Se você gosta do Pós-Fácil, considere nos apoiar também. Com qualquer quantia por mês, você apoia o jornalismo cultural independente e a literatura. Corre em apoia.se/Pós-Fácil-Podcast. Beijos e agora fique com o episódio. Olá, pós-faceiras, pós-faceiros e pós-faceires. Aqui é a Stephanie. O assunto do episódio de hoje é sempre sucesso no Pós-Fácil, a Helena Ferrante. E para isso, a gente convidou apenas a pessoa que talvez mais tenha estudado a obra da autora italiana aqui no Brasil, a Fabiane Secchi. Eu, infelizmente, não pude participar dessa conversa, mas tenho certeza que foi lindamente conduzida pela Carol. Então, hoje, eu vou estar com vocês como ouvinte do Pós-Fácil. Antes de passar a bola para a Carol, eu vou fazer uma breve apresentação da Fabiane. Ela é psicanalista, crítica literária e tradutora de literatura. Pesquisadora de literatura na Universidade de São Paulo, onde fez seu mestrado, é autora de Helena Ferrante, Uma Longa Experiência de Ausência, publicado em 2020 pela editora Claraboia, e organizadora de Depois do Fim, publicado no ano passado pela editora Instante. A Fabiane também é colaboradora do jornal Folha de São Paulo e das revistas Cláudia, Cult e 451. Fiquem agora com o episódio. Bom, então, Fabiane, primeiro, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Não sei se você também gostaria, a gente sempre pede para a pessoa se apresentar um pouco com as próprias palavras, assim, até para falar um pouquinho como que você gostaria de ser conhecida pelos nossos ouvintes, né? Obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui para falar sobre a Ferrante, que é uma paixão coletiva, né, assim, uma comoção impressionante. Acho que desde a publicação da tetralogia napolitana, no mundo afora, né, ela já publicava na Itália há bastante tempo, mas desde a tetralogia eu acho que ela alcançou um número vertiginoso, né, de leitores, e nem é tanto a quantidade de livros vendidos e de países para qual ela foi traduzida, mas como essa obra comove, mobiliza, né? Não sei como eu gostaria de ser conhecida. Eu acho que você pode fazer a sua apresentação e eu fico contente com ela. Bom, eu acredito que o teu livro, né, a Helena Ferrante, Uma Longa Experiência de Ausência, é uma obra imprescindível para fãs e pessoas que se interessam pela Helena Ferrante. Primeiro pela pesquisa, né, é uma pesquisa que começa desde a primeira obra e vai até A Vida Mentirosa dos Adultos, e a análise que você faz livro a livro também é bastante completa, e a leitura também é bastante agradável, né, é uma pesquisa de mestrado que você transformou em livro que ficou muito tranquilo, assim, de ler, e eu recomendo bastante, assim, para quem gosta da Ferrante. E gostaria que você falasse como que você chegou nela, como que você decidiu estudar a Ferrante, e também sobre esse aspecto da ausência, como que você chegou também nesse ponto em comum das obras, né? Tá bom. Bom, o livro, ele partiu dessa pesquisa de mestrado, mas no mestrado eu estudei especificamente a tetralogia napolitana. É que quando a gente vai estudar a obra de uma autora ou um autor, num mestrado ou num doutorado, acho que a gente precisa conhecer o máximo possível
o conjunto da obra, a história literária daquele autor ou daquela autora, para que a gente possa entender que temas voltam, que elementos estão presentes em todo o projeto literário, enfim. Então, quando a Tainã Bispo, da editora Claraboia, me convidou para transformar em livro, a gente pensou em expandir a análise para os outros livros também, que aparecem no mestrado, mas aparecem de uma maneira mais perpendicular, né, mais lateral, digamos. E no livro, eu reescrevi a parte da tetralogia de uma maneira mais ensaística, mesmo porque não é um livro acadêmico, e acrescentei uma análise principalmente dos 3 primeiros romances, mas fala um pouco do infantil, fala um pouco dos livros de não ficção, e fala um pouco da vida mentirosa dos adultos. Pouco, porque o livro tinha acabado de sair quando eu publiquei o meu livro. Quando eu estava escrevendo, ele ainda não tinha saído no Brasil. Então eu já tinha lido em italiano, já tinha escrito um texto para a Folha, mas as pessoas ainda não tinham lido, né? Então a gente tentou poupar spoilers, e aí eu publiquei online uma análise mais detida, assim, do romance, da vida mentirosa dos adultos, e no livro a gente colocou o link para essa análise, para quem quisesse ler. Mas a gente está até pensando em fazer uma nova edição em que a gente inclua esse texto agora, né, que o livro já circulou mais, e que a gente inclua uma análise mais detida da vida mentirosa dos adultos também, como a gente fez nos 3 primeiros romances. Agora, te contando um pouco como é que eu cheguei a Ferrante e ao estudo da obra dela no mestrado. Eu fiz um trabalho de psicanálise e literatura, e na época eu tinha acabado de ler o primeiro volume da tetralogia napolitana. E eu estava muito impressionada com a construção de personagens, com a questão da ausência que está posta desde o início, com a ausência da Lila, né, para quem leu, isso está no prólogo, essa amiga de infância, uma amiga de 6 décadas, que desaparece de uma maneira misteriosa, quase mítica, né, porque desaparece e leva consigo qualquer registro de existência. Então, desde o início eu fui fisgada por essa premissa, não só de uma história de desaparecimento, mas de como esse desaparecimento se deu e o que ele significava para a narradora, quase que também uma ameaça de aniquilação dela mesma, né? Se a história da amiga desaparece, da amiga com quem ela compartilhou a vida por 6 décadas, às vezes mais perto, às vezes mais longe, mas uma referência por toda a vida, é quase como se a história dela mesma, da narradora, tivesse em risco, tivesse correndo o risco de desaparecer. Então, essa questão da ausência, eu acho que ela está posta, né, na obra, e aí eu fiz um trabalho sobre a construção de personagens. O primeiro volume foca muito na infância e na adolescência, e no espelhamento entre as duas, na identificação, o que vai se repetir nos outros volumes, mas está muito bem desenhado no primeiro. E aí eu fiz um trabalho de psicanálise e literatura. E quando eu apresentei esse trabalho, um psicanalista disse: olha, Fabiane, eu tenho a impressão que esse é só o começo de uma pesquisa que talvez seja mais longa, porque parece que te comoveu muito, mobilizou muitas questões. E ele estava certo, né? Esse trabalho deu origem. A primeira coisa, na verdade, foi uma resenha que eu escrevi sobre o livro. Da resenha eu escrevi esse trabalho mais aprofundado. Aí, desse trabalho mais aprofundado, eu pensei em fazer um mestrado. E aí, que era um plano já que eu tinha, um desejo, um sonho, mas que estava ali guardado, né, assim, a vida profissional, os outros afazeres, os outros compromissos tinham acabado ganhando prioridade, ganhando a centralidade da minha vida, mas em algum momento eu gostaria de parar para me dedicar a um mestrado, a um doutorado. Eu gosto muito da pesquisa.
E eu falei: "Acho que é a hora, acho que o bichinho me mordeu", sabe. E aí eu tive que escolher entre fazer o mestrado na literatura ou na psicanálise. Eh, Onde eu queria me filiar para fazer a análise dessa obra. Se eu queria, olhar mais para os aspectos psicanalíticos que ela suscita, e que são tantos, ou se eu queria olhar, também para a forma, né, para o jeito que essa história é narrada, construída, eh pra uma especificidade literária. E eu preferi fazer isso. Eu preferi trazer a psicanálise como, uma possibilidade de iluminar algumas questões de interpretação, mas eu preferi focar nos aspectos literários da obra. Apesar da psicanálise estar muito presente, eu tomei a decisão de fazer, no departamento de teoria literária e literatura comparada. Claro, nessa época ainda era só um desejo, um sonho, mas aí eu encontrei uma professora, que conhecia muito de literatura italiana, não só, não apenas, ela também é professora do russo e tradutora do russo, mas ela é italiana de nascimento, viveu na Itália até os 13 anos, traduziu algumas obras bem importantes de literatura italiana, tinha sido orientadora do tradutor da tetralogia, o Maurício Santana Dias, que é um ótimo tradutor e professor também de literatura italiana da USP, e só tinha que ver se ela topava, né, assim. E ela foi muito aberta, ela não tinha lido, ela não conhecia a tetralogia, era uma obra recém-publicada no Brasil, e na Itália ainda não tinha feito tanto barulho quanto fez fora, né. E ela se dispôs a ler, e aí ela topou orientar. Ela leu minha resenha, ela leu meu trabalho, de psicanálise, e aí ela achou que tinha alguma coisa ali que também fazia sentido para ela. Então foi assim que começou. É impressionante como a Ferrante, ela tem essa capacidade de mover, né, assim, lendo, assim, as margens e o ditado, dá vontade de começar a escrever, porque praticamente ela fala ali a fórmula e vem da várias questões sobre os livros dela, e realmente dá essa vontade de ficar falando sobre os livros dela, falando sobre várias questões. É muito impressionante isso, assim, né, eu te ouvindo aqui falando sobre como que você chegou nela e o interesse de pesquisar, eu pensei nisso, assim, nossa, como ela move a gente, como ela dá essa vontade da gente escrever e pesquisar e estudar e falar sobre ela, né. Uma coisa que também eu acho interessante, a respeito, sempre se fala muito sobre quem é a Ferrante, né, quem é a autora, e eu lendo, quando eu li As Margens do Ditado e também o outro livro dela, o Frantumália, a gente eu sempre penso assim, que também é um personagem, a escritora, né, a Ferrante, que ela também está ali escrevendo enquanto personagem, e ela desde o início, ela faz questão de não se identificar, né, e isso eu acho também que é um debate bem interessante sobre a obra dela. Mas eu queria saber mais sobre o seu ponto de vista também sobre isso, porque também é como se fosse uma ausência também, né, ela não está ali, né, quem é essa autora, né, afinal, né, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, sobre o fato dela não se identificar. Eu acho que esse é uma das razões pelas quais, existe esse fascínio, né, em torno da Ferrante, uma das, né. Eu não acredito que ela teria conseguido comover tantos leitores, a crítica, mobilizar críticos muito importante, como, o James Wood, né, que é um professor de literatura de Harvard e um crítico de literatura da New Yorker, ele que abriu as portas, digamos assim, para Ferrante no mundo anglo-saxão, porque ele leu os livros dela e ficou absolutamente encantado, né. Ele é um crítico, um pesquisador e também um escritor que
se interessa muito pelo realismo e pelo realismo ou neorrealismo, também nos nossos tempos, né, como se daria o realismo hoje em dia, né. E a questão da ausência, claro, de ser um pseudônimo, da gente não saber exatamente quem está por trás desse nome que assina, nos nossos tempos, né, de excesso de exposição com as redes sociais, em que a figura do autor com os festivais de literatura, os muitos festivais, os prêmios, a figura do autor virou uma figura um pouco midiática, né, mesmo que seja um personagem que o autor tenha que encarnar para poder participar, né, para poder publicar, né, para poder a gente sabe que principalmente no nosso país, de poucos leitores, é um desafio, então os autores precisam estar muito presentes, digamos assim, depois da escrita. E a Ferrante tomou essa decisão, que ela chama de ausência, né, que é de se retirar desse cenário, pelo menos a figura física. Eu não acho que ela se retira completamente, porque ela responde entrevistas, né, por e-mail, sempre por escrito, por intermédio dos editores italianos, então, ninguém fez uma entrevista presencial com ela, fora os próprios editores, né, mas ela não se retira completamente, ela está presente, só que de uma maneira que a gente pode considerar para os padrões do mundo de hoje quase como uma ausência. A gente está acostumado a ler um livro e querer saber um pouco da biografia do autor, a olhar aquela orelha do livro que geralmente acompanha uma fotografia, a pesquisar alguma coisa no Google, ler uma entrevista, um verbete na Wikipedia, né, e a Ferrante, essa é uma hipótese que eu apresento, desde que eu li Franto Malha, ela pode ser lida, né, essa autora, também como uma criação literária, né, também como uma personagem, ou seja, a pessoa ou as pessoas por trás do pseudônimo, podem ter criado uma persona com uma biografia, para responder essas perguntas. Eu não acredito que as ideias que ela defende nas entrevistas sejam criadas, mas aí é uma crença minha, né, porque parece que tem muita consistência, muita profundidade, nas respostas, e seria um trabalho de elaboração, ao longo de 30 anos, né, que ela publica há mais de 30 anos, é muito difícil de construir essa consistência, não impossível, mas muito difícil. Mas, por exemplo, o lugar onde ela nasceu, a origem da família, se ela tem irmã, se ela tem filho, quantos filhos, onde ela mora, o que ela estudou, em que ela se formou, tudo isso pode ser uma criação literária também, né, ela também pode ser uma personagem. Mas a questão da ausência, embora eu tenha mencionado a mais óbvia, que é o desaparecimento da Lila, ela está presente em todos os livros da Ferrante de alguma maneira, e eu acho que inclusive na tetralogia, a narradora ocupa uma posição de ausência, né, ao narrar ela muitas vezes se retira da cena, né, ela entrega o protagonismo da história da vida delas, plural, como se fosse uma indistinguível da outra, ela entrega esse protagonismo para a história da amiga, da Lila, então ela observa muito e, é claro, nos livros, a gente acaba conhecendo muito dessa narradora, mas eu achei uma decisão interessante na adaptação da HBO, que ela é mais calada, né, ela é mais observadora, porque faz mais sentido, o mundo interno dela está sempre muito presente, mas digamos que para ela poder observar todo o entorno com a complexidade que ela observa, ela precisa de uma certa ausência, de uma retirada de protagonismo. Então eu acho que dá para a gente falar de ausência em todos os livros dela, de jeitos mais diretos e mais indiretos.
Uhum. Inclusive, vendo a Lila, ela é uma personagem, na verdade, o que eu vejo, assim, dentro do livro da tetralogia, é que a forma que a Lenu constrói a história torna a Lila também onipresente, né? Ela tá ali onipresente, e essa questão também da forma como ela constrói a Lila, né? É muito engraçado, assim, às vezes quando eu converso com amigas, as amigas têm, né, o lado da Lenu, quem é o lado da Lila, e as pessoas não entendem muito bem a Lila, mas também se esquecem que a Lila é uma construção da narradora, né? Assim, a narradora que escolhe quais são os aspectos que vão ser apresentados da personagem. E tem um ponto no seu livro também que eu não tinha também me ocorrido, que é a respeito de quando ela vai escrever, a Lenu vai escrever, que a Lenu fica cogitando da possibilidade da Lila invadir o computador e modificar, e isso eu achei extremamente interessante, porque eu realmente não tinha me ocorrido. E será que realmente não esse livro, eu fiquei assim, achei muito interessante essa sua análise. Muito Eu legal. adorei isso, sabe? Eu acho que essa estrutura, esse jeito que ela montou o livro, a ambiguidade chega nesse ponto, né? A gente não saber se o texto que a gente está lendo é só da narradora ou se a amiga de alguma maneira entrou, né? Ela estudou ciências da computação ou alguma coisa parecida em algum momento, a Lila, e se ela foi capaz de entrar e editar o texto da amiga, né. Mas eu acho que, em última análise, de qualquer modo, o texto está fundido, né, porque a Helena Greco, que é a narradora, né, que tem o mesmo primeiro nome da autora, e que é conhecida no livro como Lenu, Lenúcia, o apelido, né, tem os apelidos, tem os nomes e os apelidos. A Lila também se chama Rafaela, né. Eh, Ela é uma escritora que sempre teve essa amiga, a Lila, como modelo, né, modelo, em vários aspectos da vida, uma referência muito forte, e principalmente na escrita, ela admirava muito a escrita dessa amiga. E ela nos conta que ela sempre tentou escrever tendo essa referência, né, então, nessa passagem do livro, tem mais de uma passagem que ela menciona essa possibilidade da amiga ter entrado de algum jeito no livro, isso pode ficar sugerido em mais de uma passagem, mas tem uma que é bem explícita no último livro, eh, eu acho que essa amiga já entrou, né, ela está introjetada, né, de qualquer maneira. Talvez não tenha entrado de fato, né, como uma hacker que entrou, que editou, mas é bonito que a Helena diz que releu todas as páginas que escreveu e que não conseguiu perceber, né, se a amiga entrou ou não, que parece que só sobrou o que era da Helena mesmo. Aí ela diz: "A menos que, de tanto, tomá-la como referência e escrever como eu imaginava que ela teria escrito, eu já não saiba distinguir o que é meu e o que é dela". E eu acho isso muito bonito, essa densidade de fusão, né, de integração. Eu acho que o tempo todo a narradora está conversando com essa Lila introjetada, né, eu acho que a gente faz muito isso com as nossas referências. A gente introjeta uma parte delas, e elas vivem com a gente, independentemente de estar perto ou não, de ter uma presença física ou não, elas estão em nós, né. E tem a questão dos cadernos também, né, que a gente não sabe o que tinha nos cadernos, e até nas margens do ditado a Ferrante fala como que ela fez essa escolha de não contar o que tinha nos cadernos, né, e a gente realmente não sabe o que a Lenu acabou absorvendo daquilo, né.
Então, mas achei muito interessante. Eu fiquei assim, eu preciso reler a tetralogia agora, porque eu vou Porque reler com outros olhos. ela toma uma decisão que é muito interessante, que é dizer pra gente que a escrita dessa amiga é extraordinária, né, principalmente porque ela não consegue reconhecer nenhum artifício. E eu acho que quem lê bastante, quem trabalha com crítica literária ou pesquisa literatura, depois de um certo repertório, na maior parte das vezes você consegue perceber o artifício do autor, mesmo que o livro seja excelente, né? Ou seja, o avesso do bordado, né? O truque do mágico. E o que a Helena Greco nos diz, a narradora, é que ela não consegue perceber o artifício da palavra escrita na Lila, que o texto tinha uma força e uma autonomia que ela não conseguia perceber ali os artifícios literários que a gente costuma perceber, mesmo em bons autores. E ela fala muitos adjetivos que ela atribui à escrita dessa amiga, mas a gente não lê nada dessa amiga, né? Ela nos conta o que estava escrito na carta, ela nos conta algumas coisas que estavam escritas nesses cadernos que a Lila manteve e que um dia entregou a ela em confiança, 8 cadernos, né? E ela leu e teve um impacto muito grande sobre ela. Ela também conta pra gente desse livro infantil que a Lila escreveu ainda criança, A Fada Azul. É, mas a gente mesmo, como leitores, a gente não lê. A gente só tem acesso aos textos da Lila e a qualquer história sobre a Lila através dos olhos da narradora, através do que ela é capaz de recontar, reter. Então, é uma decisão que eu acho muito interessante, e que torna o livro mais rico. Eu acho que se a gente tivesse acesso, talvez empobreceria, porque uma das características mais interessantes da tetralogia é justamente essa inacessibilidade que a gente tem em relação à Lila. Você falou bem quando você disse as pessoas às vezes torcem pela Lila, torcem pela Lenu, né, tomam partido de uma ou de outra, mas a gente esquece que a Lila que a gente conhece, e eu gosto de usar o apelido que a narradora, só a narradora usava para chamar a amiga, que é Lila, porque a gente só conhece mesmo a Lila. A Rafaela Cerulo a gente não conhece, né, mas tem uma espécie de ditado, uma frase muito interessante que a gente fala bastante na psicanálise, que é assim: se Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Porque, no fim das contas, a gente sabe muito mais sobre a Helena, mesmo quando ela está passando páginas e páginas falando da Lila ou de outros personagens, do que desses personagens, né? Porque a gente sabe a visão dela sobre eles. Mas ela é tão convincente que às vezes a gente esquece, né? Que tem essa mediação e parece que a gente está realmente vendo, conhecendo esses personagens, não que eles estão sendo apresentados para a gente sobre a ótica da narradora, né? Uhum. Outro ponto interessante, acho que não só na trilogia, é a presença da ambientação na obra da Ferrante, especialmente Nápoles, né, ali tão presente, e tem um termo que você usa também, que acho que cabe bem, assim, que o quanto elas, as duas personagens têm essa claustrofobia de estarem num ambiente do bairro, né, e enfim, assim, acho que a Ferrante usa também de uma forma bastante inteligente, assim, o contexto, não só social político que elas estão ali dentro de Nápoles, né, mas a própria cidade vira um personagem, a ponto de hoje virar até destino turístico, né, as pessoas querem conhecer o bairro, né, que é um lugar que supostamente, né, seria muito perigoso e todo mundo teria medo de conhecer, né. Mas queria também que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre como que ela foi desenvolvendo essa cidade em vários romances,
e ela pega, assim, aspectos que são em comum, mas tem outros aspectos que também são diferentes, né, assim, cada pessoa, até mesmo na Vida Mentirosa, tem a Itália, ela é diferente, né, do que a gente vê na tetralogia, né. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Eu acho que Nápoles é um cenário, digamos assim, onipresente na obra da Ferrante, né, mesmo os livros que não se passam lá, como A Filha Perdida, a narradora da Filha Perdida é de Nápoles, o dialeto napolitano ocupa um espaço importante na narrativa, então Nápoles é um elemento que se repete na obra. Na tetralogia napolitana, ela começa a narrar no pós-guerra, né, quando essa narradora, que hoje talvez tenha 70 ou por volta de 70 anos, quando ela tinha 5, de 5 para 6 anos, ela escolhe como início da narrativa, primeiro a gente tem um prólogo, né, em que é mais ou menos equiparado ao tempo presente, e mais ou menos os anos 2010, por aí, e depois ela volta lá para o pós-guerra, e ela escolhe como um ponto, fundador, digamos, da narrativa, quando ela conheceu a Lila e quando começou a amizade das duas, então é praticamente como se a história dela coincidisse com com o início dessa amizade. Ela narra pouquíssimos, eu me lembro só de um episódio anterior à amizade dela e da Lila. Então, toda a história que ela conta de Nápoles e das duas é a partir desse encontro. Elas viviam nesse bairro operário, um bairro, né, pobre, numa zona industrial de Nápoles, que na época do pós-guerra era mais isolado da cidade, né, então dá uma impressão quase que é um lugar mítico, assim, porque para atravessar, para ver o mar, né, para ver a cidade, a riqueza da cidade, a riqueza histórica, nem falo da riqueza de dinheiro, mas a beleza, o encanto de Nápoles, era para elas quase impossível, né, tem até aquela passagem super bonita que elas atravessam um túnel para tentar ver o mar, então tem essa ideia bem simbólica, né, de ter que atravessar um túnel para poder, e tem um livro que se chama O Mar Não Banha Nápoles, não existe ainda em português que eu saiba, então chama em italiano, né, Il Mare Non Banha Napoli, de uma jornalista, escritora chamada Ana Maria Ortese, que é bem importante para Ferrante. Quem leu Frantumália vai ver que ela se referencia a essa autora. Frantumália, a gente já falou aqui, é um livro da Ferrante considerado, classificado como de não ficção, que reúne entrevistas, textos, cartas, enfim, de diversos momentos literários da vida dessa autora. Então, cartas que ela trocou com os diretores que adaptaram os primeiros romances para o cinema, entrevistas que ela concedeu, um ensaio sobre Berlusconi, cartas que ela trocou com os editores, tudo isso pode também, ou pelo menos uma parte disso, pode ser ficção, mas em tese é classificado como um livro de não ficção. E nesse livro, no Frantumália, tanto quanto nas Margens e o Ditado, ou talvez até mais em Frantumália, porque é um livro mais extenso, a gente tem muito acesso às referências literárias da Ferrante, pelo menos nas respostas, né, no que ela diz. Outras referências a gente encontra na própria obra, muito facilmente. Mas essa ideia de que uma cidade que é banhada pelo mar, mas que não é, né, mostra que existe mais de uma Nápoles, né, e como você bem disse, na Vida Mentirosa dos adultos, pelo menos no início, a gente conhece uma outra Nápoles, primeiro porque já é outro tempo, né, não é os anos 50, não é o início da Lila e da Helena ali, a gente já está em uma outra época,
e depois porque a Giovanna, que é a narradora, ou pelo menos a protagonista, a Ferrante coloca um pouco de dúvida se ela seria narradora mesmo, mas eu, quando li, tive a impressão que era. Embora ela tenha uma amiga que também escreva essa história, enfim, que pode ser a narradora, a Ferrante brinca com isso, não é porque é narrado em primeira pessoa que quem está narrando é a pessoa que está assinando, né? Por exemplo, a Giovanna está dizendo tudo em primeira pessoa, mas pode ser alguém escrevendo em terceira pessoa, simulando uma primeira pessoa. Mas isso talvez seja muito complexo, né? A gente teria que falar só sobre a vida mentirosa dos adultos. Mas ela mora na parte alta de Nápoles, né? Geograficamente, Nápoles ajuda a entender essas distinções de classe. A parte alta de Nápoles é uma parte mais abastada. A Giovanna é filha de professores, de intelectuais, então ela é uma personagem diferente das outras personagens da Ferrante, que nasceram muitas vezes na pobreza e tiveram que se esforçar muito, muito para conseguir sair desse lugar. Mas a Ferrante não faz disso um discurso de meritocracia, né? Ao contrário, essas origens, elas marcam as personagens, elas as acompanham por toda a vida, elas as assombram por toda a vida e elas não se libertam delas, né? Então, mesmo quem ascende socialmente, como é o caso da Olga, da Helena, da Adélia, da Leda, elas continuam marcadas por essa origem. Mas Nápoles é essa cidade que eu acho que para nós brasileiros talvez seja um pouco mais fácil de entender do que para outros leitores. Essa desigualdade social é concentrada numa mesma cidade, né? Num quarteirão que você anda em Nápoles, você vai de um bairro pobre para um bairro de classe média e às vezes para um bairro rico, né? Então, é uma cidade muito bonita geograficamente, mas a Ferrante não se deixa seduzir só pela beleza da cidade, ela também mostra essas entranhas, né? Uhum. E tem a questão do dialeto também, né, que é uma Uhum. linguagem que também divide, né, e as personagens têm essa questão delas não deixarem o dialeto, ou o dialeto aflorar em situações de violência, né, como se fosse uma memória de momentos que elas viveram, né, em infância. A Lennon mesmo, tem momentos que ela vai falar alguma coisa que ela, né, usa o dialeto. E mais uma coisa que também, além disso, esse desafio de traduzir, né, o dialeto, de trazer esse contexto eu acredito que na tradução brasileira, eu acho que conseguiu, assim, né, eu consegui ter essa percepção como leitora, do que significava ali o dialeto, né, mas deve ser um desafio mesmo, né, além desse contexto de entender a cidade, né, entender essa divisão, entender o que significa ter essa leitura do dialeto sem estar escrito em italiano e no dialeto napolitano, né. Em italiano também são pouquíssimas palavras que estão em dialeto e são as palavras que o tradutor, o Maurício, manteve. Acho que é outra decisão muito interessante, assim como a gente não tem acesso ao que a Lila escreve, a gente não tem muito acesso ao dialeto napolitano. Ela quer produzir o efeito do dialeto, mas falando, escrevendo no italiano culto, né, no italiano corrente, que é assim chamado, italiano culto. Então, eu acho que é uma decisão interessante, porque essa narradora se esforçou tanto, né, para ser. Ela estudou letras, ela estudou literatura, ela estudou grego, ela estudou latim, né? Ela precisou ser. Não era a língua natural para ela, a língua ela até fala, né, das emoções, da verdade, mas também da raiva, da violência, era o dialeto, né? Como se fosse a língua mãe. E depois ela teve que
se aculturar, digamos assim, na linguagem e também em todos os outros aspectos. Então, para ela não era fácil retornar ao dialeto, porque era uma sensação quase de ameaça. Algumas vezes ela desejava, porque era a linguagem também da intimidade, né? Então, tem alguns momentos que ela até fala, tentei falar com a Lila no dialeto, forçar o dialeto, para tentar ver se conseguia chegar num lugar mais profundo, né, mais verdadeiro, mais acessível, porque a Lila muitas vezes era inacessível, né, ela sentia assim. Mas, na maior parte das vezes, a Helena tem dificuldade, o dialeto significa para ela uma ameaça. Depois, a gente pode dar spoilers ou não? Acho que sim. A gente, assim, quem não leu ainda, eu acho que sim, acho que pode falar. Assim. Eu acho que a gente, não é nenhum spoiler, assim, que estraga a experiência de leitura, mas em algum momento a Helena tem filhos, né, filhas, 3 filhas. E ela diz que para as filhas dela, é muito mais fácil transitar do dialeto para o italiano, porque elas já foram criadas, né, de um jeito diferente do que a Helena cresceu. Então, elas já nasceram em outras circunstâncias. O dialeto para elas não era ameaçador. A violência que está atrelada ao dialeto, para elas não era ameaçadora. Mas para Helena Greco era, então eu consigo compreender a decisão dela de deixar o dialeto de fora do livro. E eu acho mais interessante do que se ela tentasse mimetizar, sabe? Porque o tempo todo ela está tentando apagar o vestígio da escrita, mas também, num movimento ambivalente, nos lembrar, olha, isso é um texto escrito, é um texto calculado, né, é um texto que tem mediação, é um texto que tem elaboração, e não é uma verdade que jorrou de uma fonte, né, é uma escolha de palavras muito consciente, algumas vezes alguma coisa inconsciente pode vazar, mas é um texto que passou por revisão, por edição, por releitura, como qualquer texto literário, né? Então ela é uma escritora de literatura, então ela tem o poder de manipular as palavras. Então eu acho que empobreceria o livro, assim como mostrar os escritos da Lila, talvez mimetizar algumas passagens usando o dialeto, já que a gente está falando, na verdade, da rememoração de uma personagem, né? A gente não está falando de um narrador neutro, se é que isso existe, que está acompanhando as cenas e contando exatamente como elas se passaram. Tem uma subjetividade que filtra, né, e que molda essas recordações. Então, em português, a gente tem acesso, acho que, a 2 ou 3 expressões em dialeto, mas também no italiano é assim, no original é assim. Logo nas primeiras linhas, encontramos elementos que constituem a teia de gêneros literários que compõem a obra. A partir de uma premissa digna de um thriller, o desaparecimento de Lila, rapidamente somos lançados a outra, agora de ordem psíquica ou metafísica, o desejo de Lila de se apagar, como se fosse possível se dissipar completamente. Essa ausência é a verdadeira força motriz do texto de Helena. Em A Amiga Genial, a narradora recebe a notícia do desaparecimento da amiga de maneira muito peculiar. No lugar de confusa ou alarmada, diz que ficou muito irritada, reagindo como se a uma provocação. Como sempre, Lila exagerou. Estava extrapolando o conceito de vestígio. Queria não só desaparecer, mas também apagar toda a vida que deixara para trás. Nessa passagem, a personagem ausente é apresentada como aquela que falta, mas também aquela que excede. Em reação a essa falta e excesso, Helena decide escrever a história que passamos a ler. Vamos ver quem ganha dessa vez, disse a mim mesma. Liguei o computador e comecei a escrever cada detalhe da nossa história, tudo que me ficou da memória. Eu achei que tinha mais, né? Porque acho que porque a série também da HBO dá a impressão de que tem, inclusive eu acho que essa série eu achei uma adaptação muito boa, assim, muito interessante do livro, assim, né?
tô ansiosa pela quarta temporada. Acho que na série eles precisaram trazer o dialeto, né? Porque a série, diferentemente do livro, a gente vê, né, as cenas, a gente escuta, e é claro que também a gente esquece que tem uma narradora na série, né, uma narradora, mas eles fazem questão no primeiro episódio de mostrar que é uma história escrita, narrada por essa personagem também, que é a Helena Greco, mas depois a gente esquece, a gente embarca, e aí, como a gente está vendo as cenas, aí a gente tem mais acesso ao dialeto mesmo. Uhum. Fabiana, eu queria falar muito continuar falando sobre Helena Ferrante, mas eu queria muito também falar sobre o teu livro de ensaios, né, que você organizou, que é o Depois do Fim, conversa sobre literatura e antropoceno. Você abre falando uma percepção feita pela Olga Tokarczuk, né, que fala, né, Uhum. a autora sobre os ossos dos mortos, escrever é muito perigoso, que eu achei muito bonita e muito interessante, assim, você fala assim, como a literatura é esse instrumento capaz de conectar a gente e fazer pontes com histórias de pessoas que não conhecemos, e depois lá no teu ensaio sobre ela, você também utiliza isso, que a personagem sobre os ossos e mortos era uma engenheira, e continua construindo pontes entre diferentes culturas. Eu queria que, assim, esse livro, eu ainda não terminei de ler ele, mas tem alguns ensaios que eu já li, e me veio muito, assim, à memória, durante a pandemia, ali, quando a gente mudou realmente, tivemos que, enfim, todos os nossos hábitos mudaram, que a gente pensava assim, depois da pandemia, vai ter um novo normal, o mundo vai mudar, e essas reflexões que trazem no livro, eu fiquei pensando, gente, assim, ainda tem muita coisa que não se mudou, não se mudou. Mas, enfim, eu já estou falando sobre o livro sem nem ter um contexto. Queria saber como que surgiu essa ideia de fazer esse livro, a organização e as pessoas que você escolheu para também, né, para escreverem os ensaios. São escritores de ficção também, tem alguns que não são, mas essa ideia de trazer também de pessoas que escrevem literatura para fazer ensaios sobre os nossos dias, né? Então, eu acho que foi o seguinte, eu tinha terminado o mestrado e tinha começado o doutorado. E a única coisa que eu posso dizer que tem em comum entre o meu mestrado e o doutorado é que eu continuo estudando literatura contemporânea, ou seja, me interessa bastante a relação da literatura com o nosso tempo, né, como é que autores e autoras representam as questões do nosso tempo. Eu acho que a Ferrante faz isso muito bem, principalmente na tetralogia, e eu acho que a Ferrante na tetralogia ela já fala de um certo mal-estar, né, de uma promessa de progresso, né, que veio e que talvez tenha sido destruída com as guerras, né, de uma fé na ciência, uma fé na tecnologia, e que depois a violência tomou conta, né. E aí eu tinha lido sobre os ossos dos mortos, da Olga Tokarczuk, eu também não sei se é assim que se pronuncia, mas, pelo que eu entendi é o mais próximo que eu consigo dizer, e eu tinha gostado muito do romance, é um romance bem diferente, né, da Ferrante, mas também muito interessante, que também fala desse mal-estar e também fala de corrupção, de poder e de algumas questões que estão na tetralogia, mas de um outro jeito. E de um jeito que estava mais próximo das coisas que eu estava lendo, pensando, que me interessavam, principalmente porque a gente viveu essa pandemia e tal. Então eu tive um convite da Editora Instante, para escrever um livro. Eles tinham pensado num outro tema, e eu fiz uma contraproposta. Disse que eu estava muito interessada na relação entre a literatura e o antropoceno, ou seja, as representações literárias da crise que nós estamos vivendo, do colapso mundial que nós estamos vivendo,
que não é só climático, né, de todas as coisas, né. E e aí eles toparam, acharam interessante, e aí primeiro eu pensei, como é que a gente escolhe os autores que vão participar de um livro, é sempre muito difícil, né. É muito difícil deixar pessoas que a gente admire, que gostaria de ouvir, de ler de fora. Mas eu pensei primeiro em pessoas que já estavam estudando, pensando, escrevendo sobre esse tema, como é o caso da Ana Rush, como é o caso do Christian Dunker, como é o caso do Túlio Custódio, como é o caso da Giovanna Madalosso. E outras pessoas que, estavam de alguma maneira relacionadas, né, a esse tema. Eh, a Natália Timmerman, por exemplo, embora no livro dela, o Copo Vazio, isso apareça de um jeito só, o esfacelamento das relações afetivas, ela está estudando no doutorado, ela também estava estudando a Ferrante e o Nausgard, né, e ela estava muito interessada em alguns temas, que tem bastante a ver com essa discussão. Inclusive tem um livro de teoria literária que chama O Sentido do Fim, que a Natália que me recomendou, e que é muito importante para o meu doutorado. Então acho que foi assim, sabe, pessoas que eu sabia que estavam mais ou menos às voltas com essas questões, e que toparam participar. Um outro critério é que a gente gostaria de ter um mínimo de diversidade, né, eh eu também não mencionei aqui, mas a Micheline Verunsky, que na ficção estava tratando, desses temas, né, o livro dela, O Som do Rugido da Onça, já trata de temas muito importantes. O Daniel Mundukuro, ou Mundukuru, eu não sei como que é a pronúncia correta, mas que é um líder indígena e também um pesquisador, um professor, um escritor premiado com jabuti. Então a gente queria que tivesse diversidade de vozes, né, o Itamar Vieira Júnior, que tinha escrito Torturado, que trata de algumas questões, muito sensíveis, que parecem antigas, mas ainda são muito presentes, e que se interessa muito por essa discussão. Então eu acho que foi assim que a gente foi formando, o grupo de autores, pensando em diversidade e pensando em pessoas que estavam interessadas nessa conversa. Eu acho que é uma conversa que não dá para a gente escapar mais, né, mas algumas pessoas já estavam mais, digamos, com um pé ou os 2 pés lá. E que também podiam topar escrever naquele prazo, participar naquele momento, teriam muitos outros nomes maravilhosos, interessantíssimos, mas que talvez não pudessem participar naquele momento. Então a gente chegou em 13 nomes, e cada um escreveu um ensaio, sempre relacionando a literatura com, as questões do nosso tempo, do colapso do nosso tempo. E você comentou que você vai estar talvez trabalhando no outro livro a respeito da Ferrante. Tem algum outro projeto também que você, porque você escreve bastante, né, Fabiane? Assim, não só publicando livros, mas tem algum outro projeto que você pretende lançar, assim, também de escrita, como livros? Esse livro da Ferrante, na verdade, é uma versão mesmo do Helena Ferrante, Uma Longa Experiência de Ausência, da Claraboia, que nós temos conversado sobre a possibilidade do capítulo dedicado à vida mentirosa dos adultos, de tratá-lo como a gente tratou os outros romances, com a mesma profundidade, porque Uhum. ele é um capítulo que apresenta o livro e fala da comoção em torno da publicação, porque foi o primeiro livro publicado depois da tetralogia, mas ele não se aprofunda na análise, porque o livro não tinha saído aqui, né, no Brasil. Agora que o livro saiu, foi muito lido, teve adaptação, né, a gente pensa em talvez, mexer um pouquinho na estrutura desse livro mesmo, mexer num capítulo dele. Então não é um livro novo, é o mesmo livro.
Mas sim, tem muitos projetos sempre de escrita. Nesse momento eu estou trabalhando mais com traduções, que eu também traduzo, então estou trabalhando numa tradução literária, e eu estou no ano de qualificação do meu doutorado, então nesse momento estou escrevendo o relatório de qualificação, mas para o futuro espero que sim, que tenhamos outros projetos editoriais. Ai, que legal, que bom, bom saber. E também a gente sempre termina, a gente está caminhando para o final, a gente sempre pergunta para entrevistadas se tem alguma autora ou autor que você indica para leitura ou que você esteja lendo nesse momento que esteja te comovendo e que você queira indicar. Bom, eu vou reforçar a indicação da Olga Tottarto, que para quem ainda não leu, tanto o romance sobre os ossos dos mortos, quanto o livro de conferências, ensaios, textos dela, né, que é Escrever é Muito Perigoso. Os 2 foram publicados aqui no Brasil pela Todavia. Acho que Correntes, um livro dela que também saiu aqui, é um livro mais difícil de ler. Não é todo mundo que talvez goste ou que consiga acompanhar, porque ele tem uma estrutura mais diferente. Mas sobre os ossos dos mortos e Escrever é Muito Perigoso, para quem gosta de escrita, para quem gosta de literatura, ou Escrever é Muito Perigoso é um livro de textos muito interessantes. O romance sobre os ossos dos mortos eu acho muito tem gente que não gosta, mas a maioria das pessoas gosta. É um suspense, é um romance filosófico, é também uma comédia de erros. Eu acho um livro muito rico. Então eu reforço a indicação e também o livro infantil dela, que não é bem infantil, acho que vale para todas as idades, que é A Alma Perdida, que é muito bonito e eu acho que ajuda a entender alguns temas que são queridos para ela. O que eu estou lendo no momento que eu acabei de ler, passou na frente de todas as leituras que eu tinha que fazer, é a outra biografia da Rita Lee. É um livro difícil, porque ela narra com detalhes, né, os 2 últimos anos em que ela enfrentou um câncer muito agressivo, e ela narra o tratamento, mas eu acho que a gente fala pouco, né, sobre morte, sobre doença. Eu acho um livro muito valioso, e como eu estou muito habituada, eu sou jurada esse ano do Prêmio Oceanos, o ano passado eu fui do Jabuti, eu tenho sido jurada de alguns prêmios literários e eu resenho literatura, né, eu escrevo críticas literárias, então além do doutorado, eu estou sempre às voltas com leituras, digamos, profissionais, né, que eu preciso ter esse olhar mais técnico, mas eu não gosto nunca de abandonar um olhar mais sensível, porque literatura também é arte, né, então eu gosto de me comover com o livro. E eu acho que quando a gente fica procurando muito, o avesso do bordado, como eu falei, às vezes a gente se desliga, se distancia um pouco das leituras. E esse livro da Rita Lee, como ele não tem uma pretensão literária, ele me pareceu muito genuíno, muito eu consegui entrar nele sem ficar procurando esquemas, estruturas, repetições, enfim, pensando muito na forma, né. Então eu gostei muito de ler, eu acho que ela é uma pessoa muito interessante, porque ela rompe com uma racionalidade muito estrita, então ela mistura tudo, eh, e e é uma figura fabulosa, né. Eu acho que uma uma grande referência da cultura brasileira, não só da música, mas do pensamento. Então, eu recomendo muito para quem ainda não leu, tanto a primeira biografia dela, quanto essa que chama Outra Biografia, que acabou de sair, pela Globo Livros. Eu também estou lendo, eu comecei a ler Impossível Parar de Ler. É uma leitura É. muito e como eu acho interessante como ela é honesta, né, com os sentimentos, não sem julgamentos e é bem isso que você falou, assim, sobre não existir tantas leituras, a literatura tão
sobre luto, a gente tem uma dificuldade, acho que, de falar sobre esse tema e tratar esse tema, mas a Rita ali, ela coloca nesse livro tudo que acho que ela é muito humana, sabe, assim, também estou gostando muito, e agora eu vi que ontem eu comecei a ouvir o podcast que a Globo Livros lançou também com a Trovão Mídia, também bem interessante, com a Astrid, e lendo, e achei bem bonita também a forma que eles lançaram, sem ser a leitura do livro, né, ser ela narrando, contando um pouco da história da Rita Lee, junto com a autobiografia. Acho que a gente não encontra, eu gosto desse livro da Olga Tautartuk também, porque a narradora é velha, e também está falando um pouco desse lugar de uma mulher velha, né? Acho que ainda é um tabu, assim, esse tema. E a Rita Lee tem senso de humor, ela é muito engraçada, então mesmo falando de coisas terríveis, a gente consegue rir, mas é muito honesto mesmo, eu também tive essa impressão que você está tendo. Fabiane, nossa, muito obrigada mesmo. A gente foi muito bacana ter aceitado. Eu sabia que ia ser uma conversa muito rica. Te agradeço muito pelo teu tempo e por ter aceitado o nosso convite. Imagina, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar da Ferrante. Então, obrigada pela oportunidade. E vamos continuar te acompanhando para saber o que você vai escrever. Eu sempre leio as suas resenhas, sempre acho super interessante. Eu fiz um curso contigo e com a Juliana Cunha, que é durante a pandemia, que inclusive foi o que deu o start de lançar esse podcast. Que legal. Que foi quando eu retomei a leitura, e aí eu vi, não, a gente precisa falar mais sobre literatura, porque, enfim, o mundo estava muito complicado e a gente precisava falar de literatura. Obrigada, Fabiane. Obrigada. Até a próxima. O roteiro, a apresentação e a produção do Pós-Fácil Podcast são de Caroline Passos e Stephanie Ceola. A edição é feita pelo nosso grande parceiro, Isaac Varzim. A identidade visual do Pós-Fácil foi criada por Ângela Prestes. As nossas fotos produzidas foram feitas pelos fotógrafos Bettina Almeres e Marco Fávero, assim como o vídeo de divulgação do Pós-Fácil. Nosso Media Kit foi feito pelo Douglas Amorim, da Patropi Comunicação.